Nosso último encontro, pessoal, a gente falou sobre o capitalismo colonial e o capitalismo, né, industrial. Então, vou voltar aqui a página, só um minutinho. Quem está com o livro, por favor, entre aí, por favor, na página, né? Cadê? Página 13, certo? 12 e 13, que a gente vai falar aqui rapidamente. Então é o seguinte, o capitalismo, pessoal, como a gente conhece hoje, ele se originou, beleza, né? Mas por enquanto eu vou fazendo aqui uma revisãozinha, certo? Página 12, 13. O capitalismo se originou, como a gente já sabe, pessoal, com as grandes navegações, né? E a importância, né, da busca por metais preciosos, principalmente, né, ouro e prata, beleza? Que eram, né, os metais daquela época importantes para o desenvolvimento econômico, né, de todas as nações do mundo daquela época. Coube, né, a Portugal e a Espanha começaram esse desbravamento aí pelo mundo, pessoal, porque a gente sabe que a Inglaterra e a França estavam com necessidades diferentes daquela época, né? Deixa eu ajeitar aqui os cabelos, né? Beleza? E aí, pessoal, o capitalismo foi se desenvolvendo, ele foi modificando-se conforme das épocas, né? Aí a gente entrou no capitalismo industrial no final do século XVIII, quando a Inglaterra, né, já mais forte economicamente do que qualquer outro país daquela época, instituiu, pessoal, né, uma nova forma de comércio que era baseada na produção, né, a partir da maquinofatura, né, a partir da produção em larga escala. Não, 12 e 13, 14 é depois, certo? De nada, meu filho. E aí, pessoal, a gente vai ter o seguinte, é o período mais interessante, né, como a gente pode ver aí, porque a gente vai ter, por exemplo, o conceito principal, né, do capitalismo sendo formado, que é o liberalismo econômico, certo? Pessoal, então assim, quando a gente tem a indústria sendo formada, automaticamente a gente criou a questão da demanda, da procura, né, da oferta e da procura, onde agora eu tenho indústrias que podem produzir mais. Então é um detalhe, quem controla o mercado é aquele cara que vai conseguir minimizar os custos de produção, certo? Onde, né, aí é a questão que entra o liberalismo econômico, é o que entra os princípios do capitalismo, né? Direito à propriedade privada, né, ajuda e tudo mais que os governos poderiam utilizar daquela época, né? Força de trabalho, né, excessiva, né, em grande escala, onde, né, a necessidade de se equilibrar, né, a divisão do trabalho não existia, não queriam saber se era homem, mulher ou criança trabalhando, queriam pessoas para trabalhar, não importa a carga horária, né? Quanto mais trabalhar, né? Aí detalhe, e é o que foi feito, o que é feito hoje por China, pessoal, né? Detalhe, daquela época você pagava uma hora muito baixa, né? Um salário muito baixo pela hora trabalhada. A China fez o contrário, ela paga hoje uma hora muito boa por hora trabalhada, né? Um valor da produção na China e alguns países também como os Estados Unidos, né? A hora trabalhada ela é bem remunerada, ou faz com que você trabalhe mais, certo? Fazendo com que você produza mais. E aí é aquela questão, você acaba produzindo mais, automaticamente quem ganha com isso é o empregador, é o industrial, certo? É a pessoa que detém os meios de produção. Eu não detenho os meios de produção, eu faço parte do meio produtivo porque eu detenho o conhecimento. Entenda? Eu detenho o conhecimento e passo para vocês, né, que seria uma forma de indústria. Eu seria a indústria, ou dono da indústria, vocês seriam os trabalhadores. Como assim? Eu detenho o conhecimento, eu repasso para vocês, e o meu lucro é vocês serem aprovados em alguma coisa na vida, né? Seja no vestibular, seja no Enem, seja num concurso público. Isso seria meu lucro, né? Ver daqui a 2, 3 anos vocês aí bem no mercado de trabalho. Só que na lógica do capitalismo, pessoal, o lucro exatamente é o dinheiro, é o capital, certo? Então, assim, naquela época do final do século XVIII, quem conseguiria produzir com melhor qualidade ou, né, produzir mais, certo, pelo menor preço, não importava a qualidade às vezes, certo, é que seria, digamos, o que seria melhor, né? Hoje em dia é assim, ainda permanece essa lógica, né, do mercado de produzir de qualquer jeito e ganhar mercado. O que vocês acham? Hein, pessoal? A lógica de mercado hoje, pessoal, ela exige que você produza com qualidade ou sem qualidade para você ganhar um mercado.
Primeiramente, pessoal, você vai ter que entender o seguinte: a lógica industrial hoje é que não tem somente uma fábrica, não existe somente uma fábrica de automóveis, não existe somente uma fábrica de celulares, não existe somente uma fábrica farmacêutica no mundo. Existem várias. Então, se eu não detenho, primeiramente, a tecnologia, eu tenho que estar sempre inovando tecnologia, certo? Se eu inovo a tecnologia, por que existe uma concorrência hoje tão grande entre iPhone, no caso a Apple, e a Samsung? Porque são as duas hoje que despontam no mercado global de celulares. Mas elas estão paradas? Elas ficam paradas? Não. Por exemplo, a própria Samsung já lançou o S20 e 3 meses depois lançou o S21. Um exagero, né, praticamente. Porque, não, 3 meses não, 6 meses depois lançou o S21, né? Para exatamente combater a chegada do iPhone 12. E com a mesma lógica, né? Eu não vou colocar na caixa nem carregador, nem cabo de carregador. O celular vai se carregar automaticamente, né? Vai se carregar pelo vento, né? O pessoal não entende essa lógica. Eu não sei qual é a lógica desse mercado, porque se você fizer um carregador bom de qualidade, vai durar a mesma coisa. Você ter que aí aquele negócio, você compra o celular, vai ter que comprar o carregador por fora, né? É a política ambiental da Apple, né? Disse que não ia colocar mais carregador nem cabo como foi comunicado? Para evitar desperdícios, né? Para evitar como é que ela disse, meu Deus do céu? Eu esqueci a frase que o CEO colocou. A nova política ambiental da Apple se baseia no não desperdício e na não... tem uma boa relação com a questão do produto em si, né? Para não encarecer o produto em si. Só que detalhe, pessoal, ele está falando do mercado europeu, mercado americano, que compra em euro e compra em dólar. Então, para o mercado americano e europeu, você compra um iPhone, no caso, por $600, no caso, é um troco de pinga, né? Um troco de pão para eles. Já para o Brasil, que chega a 7 mil, 8 mil reais, é complicado. Você não prover o mercado sul-americano, né, de produtos como esse aí, porque tu vai comprar um Apple Watch é 4 mil conto, né? Aí tu imagina o carregador e o cabo do carregador do iPhone, certo? Pois é. Eu sei que a lógica dele, pessoal, se baseou no mercado europeu e no mercado americano. E até no mercado asiático, né? Não vou colocar dessa forma, porque o mercado asiático também ele é bem fácil, né? Aí o pessoal estava até comentando que a Xiaomi vai lançar um celular com 2 carregadores e 2 cabos só para fazer o mal, né? Para dizer que manda no mercado. Mas assim, se bem que a Xiaomi, pessoal, é uma empresa chinesa também, né? Está correndo por fora, não, mas ela tá se desenvolvendo bastante, né? O pessoal disse que a Xiaomi nos próximos 3, 4 anos aí, ela vai despontar com celulares de muito boa qualidade. Se bem que o pessoal já diz, os tecnólogos aí do plantão, dizem que a Xiaomi já tem um padrão de tecnologia bem interessante, né? Porque segundo ela, né, segundo os especialistas, ela detém algumas patentes interessantes, principalmente no desenvolvimento do Android, né? Para desenvolver o Android, né? O Android dela ela fez um acordo com a Google, parece, para desenvolver ferramentas específicas para o Android, né? Não, isso aí qualquer pessoa sabe, né? Que até mesmo o Samsung, a bateria demora muito mais a descarregar do que mesmo a do iPhone. Mas vamos lá, pessoal, continuando aqui. Então é o seguinte, pessoal, duas coisas aqui que eu queria que vocês. Na página 12, vamos aqui, por favor, rapidamente aqui no parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafo, onde tem aí, pessoal, segundo Karl Marx. Eu vou fazer uma leitura assim para vocês aqui, para vocês entenderem a mecânica daquela época, beleza? Para quem puder acompanhar, vamos lá. Segundo Karl Marx, né, um dos maiores críticos do capitalismo, eu queria colocar para vocês, pessoal, o seguinte: essa palavra aí, crítico, eu queria que vocês grifassem ela, porque na verdade, pessoal, eu acho que o autor aqui, ele acabou se contradizendo, né? Ele acabou tendo um equívoco aqui, porque é o seguinte: Karl Marx, pessoal, ele é um dos criadores do conceito capitalista que nós conhecemos como puro, certo? Ele escreveu O Capital. Ele fala muito do dinheiro, ele fala muito de como investir dinheiro, de como é que o dinheiro se reproduz e como é que ele reproduz a sociedade. Então, ele não é um crítico, ele é um crítico da forma que foi feito o capitalismo, da forma que foi implantado o capitalismo, certo? Ele não é crítico do capitalismo de produção de dinheiro, não. Ele é crítico, certo, de como o capitalismo foi implementado naquela época. Voltando aqui, o lucro dos proprietários dos meios de produção advinha da prática da mais-valia. O que significa mais-valia, pessoal? E é exatamente isso que é interessante para você entender o mercado capitalista de hoje. Por que eu falei do iPhone e da Samsung aqui especificamente? Pessoal,
Quando eu coloco um produto no mercado, eu teoricamente eu tenho que dominar o mercado, certo? Essas duas marcas, elas dominam o mercado, dominam, mas não são exclusivas, não são únicas. Você vai ter, no caso, o primeiro patamar aí, iPhone, né, e a série S, né, que é da Samsung. Depois você vai ter outras marcas interessantes, né, de renome também, Motorola, né, LG, certo? Outras marcas aí, pessoal, que também tem uma tecnologia interessante, certo? E correndo mais por fora ainda, né, o Google, né, também criou o Google One, né? Outras marcas também aí, como você vai ter aí, né, um pouco mais abaixo, a Xiaomi, né, a Huawei, certo? E também, né, uma grande marca que está voltando a ter uma notoriedade muito forte no mercado tecnológico, que é a Nokia, certo? Pergunta, pessoal, a Nokia é uma empresa japonesa, ou empresa americana, ou de outro país? O que vocês acham? De outro país, né? Alguém sabe o país que é a Nokia? Ou quer chutar aí em alguma coisa, se é japonesa ou americana? Coreana, disseram aí, Daisy. Foi Daisy, falou? Pronto. Pessoal, pois se assombrem, pessoal. A Nokia, pelo nome, né, pessoal? Japonesa. Mas a Nokia, pessoal, uma das precursoras, assim como a Motorola, da produção de celulares. Eu tive muito celular Nokia, pessoal. É uma empresa finlandesa, certo? Uma empresa finlandesa, pessoal, que tem várias patentes aí da produção antiga de celulares, certo? Pronto, mas assim, ela dominava a produção tecnológica de celular daquela época. Poxa, um celular Nokia, pessoal, além de ser quase indestrutível, né, a bateria durava por um mês todinho, praticamente, certo? Essa pronúncia fica estranha. Mas é Nokia mesmo, viu? Não é Nokia, não, é Nokia. E aí, pessoal, né, ela hoje está voltando, né? Ela tanto está entrando nesse mercado antiquado, voltando com celulares meio que analógicos, mas já trabalhando nessas linhas quadriband, que é a linha que nós utilizamos hoje, e vai entrar forte no mercado de smartphones, certo? Já está voltando novamente a lançar tablets, já está voltando, né, a produzir tablets em grande quantidade, né, em qualidade também, e vai entrar também na linha de smartphones. Aí é aquele negócio. Será que vai ser uma nova, né? Porque ela sempre teve muita força econômica, né? Detalhe, a Nokia ou Nokia, né? Como vocês estão mais acostumados a falar, ela foi comprada pela Microsoft, pessoal, certo? Depois foi vendida novamente pelo grupo, né? Que comprou a Nokia, o grupo que comandava a Nokia vendeu para a Microsoft a Nokia para ter o know-how. O que é know-how? É a base tecnológica, certo? Eu vou explicar isso aí também com outro exemplo daqui a pouco. E aí, pessoal, quem comprou, que foi a Microsoft, criou para ter uma plataforma diferenciada, né? Ela queria criar um novo sistema, né, de aplicativos, né? Um novo sistema, de operação de celular, um novo sistema operacional, certo? Já tínhamos no mercado o iOS, que é da Apple, já tínhamos o Android, e aí você tinha, né, meu Deus, eu estou esquecendo as coisas hoje. A Microsoft em si, que eu esqueci, né? Windows Phone, pronto, perdão. Windows Phone, certo? Que era a plataforma, né, para os celulares da Microsoft. Que utilizavam, né, de início utilizavam a marca Nokia, mas depois trocaram pela bandeirinha do Windows, né? Só que aí, pessoal, tinha um detalhe interessante. Com toda a conectividade, né, dos aparelhos com os produtos da Microsoft, ele tinha um problema. Ele era muito complicado de se mexer. E não tinha todos os aplicativos, não existiam na Play Store, certo? E aí ficava complicado, então acabou caindo, quebrando, né? E aí o pessoal que era dono da Nokia chegou para a Microsoft e perguntou: vocês querem vender novamente, não? E aí, espertamente, né, pessoal, para não perder mais dinheiro, a Microsoft vendeu por um preço bem abaixo do que foi comprado a tecnologia, a marca Nokia e todos os seus implementos, né? E agora ela está voltando com muita força. Outro exemplo, pessoal, interessante, acontece aqui no Brasil. Vocês acompanham a Globo, pessoal? Vocês assistem a Globo, assim, assistem novela, aquele negócio todo, Big Brother, pela TV normal? Certo. Pessoal, vocês já viram a propaganda da Caoa? Já viram? Nunca viram? Nunca viram Tigo 8, Tigo 6, aquele carro que aparece daqui a 30 segundos começa a novela das 9, né? Aí o pessoal tem lá uma propaganda de uma marca, né, de carro, Caoa. Já viram? Nunca viram? Pronto.
Pois se atentem, quando termina o jornal, pessoal, antes de começar a novela, passa ali uma propaganda de 10 segundos, 15 segundos da Caoa. Pessoal, esse empresário, pessoal, né, de Curitiba, ele comprou, pessoal, uma fábrica da Hyundai, né, aqui no Brasil, que não deu certo. E aí, pessoal, ele faz um carro meio Frankenstein, né, que é o Caoa. O Caoa é uma marca brasileira, certo? Com peças de vários carros do mundo, certo? Ele já colocou na planta de trabalho dele motores Peugeot, motores Renault, motores Hyundai, motores Nissan, motores Honda, né? E agora com a saída da Ford, pessoal, talvez ele coloque motores Ford também na linha de produção. Tudo isso para criar uma logística, né, de trabalho. Ele criou uma marca de automóveis no Brasil que não é brasileira, né? Na verdade, ela é uma marca, né? Mas na verdade ela utiliza peças de vários outros carros, certo? E aí detalhe, é uma forma de você ganhar mercado, né? Porque você acaba rivalizando com outros mercados, né? Criando uma mecânica ali, pessoal, interessante, e onde você não domina a tecnologia, certo? Aí detalhe, quem domina a tecnologia de produção de automóveis no mundo hoje? São as grandes fábricas, né? Ford, que é uma das pioneiras, né? Para você ter ideia, pessoal, Henry Ford foi que criou a planta, né, de produção em larga escala, né, pessoal? A planta que você conhece hoje como linha de produção, onde você começa com o produto inacabado e ao final da linha de produção você vai ter que ter o produto acabado, certo? Onde você vai estar embalado, pronto para ser despachado, beleza? Então é o seguinte, eu não repasso tudo o que eu ganho, pessoal, para os meus empregados. E isso é a mais-valia. Por isso que o capitalismo hoje ele é tão perverso no seu contexto. Estamos entendendo? Deu para entender, pessoal? Pronto. Inicialmente, pessoal, também você vai ter a questão da mudança da matriz energética. De início você vai ter, pessoal, a matriz energética muito braçal, né? Ou até mesmo, né, bem ligado a outros fatores ambientais, né? Como a força dos ventos, os moinhos, né? Moinho de vento, aquele negócio todo. Com a chegada da indústria, pessoal, você cria uma nova mecânica, uma nova fonte de energia, principalmente baseando-se no petróleo e no carvão mineral, certo? Motores a combustão que auxiliam no transporte, né? Maximizam o transporte, né? E tudo mais. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, passando aqui para frente. Outra coisa interessante para vocês, o liberalismo econômico. Então, primeiramente, pessoal, Oi, pode falar. Quem falou? Diga o nome. Sim, é Vitor. Fala, Vitor. Oi. É fácil, é só você postar numa coisa que tá dando merda. Pronto. Eu já vou falar no mercado financeiro aqui, certo? Que é o mercado monopolista ou mercado de investimentos. A gente vai falar sobre isso aí rapidinho, beleza? Deixa eu voltar aqui para o liberalismo econômico, certo? Pessoal, então é o seguinte. Hoje, eu consigo ter uma empresa sem a ajuda governamental? O governo não ajuda essas empresas. Vocês acham que ela consegue sobreviver? E como é que ela ajuda? Vocês têm ideia? Pronto. No começo, pessoal, Adam Smith defendia que o governo deveria estar fora do mercado totalmente, não deveria ajudar em nada a indústria, para que todo o lucro viesse da indústria e para a indústria, certo? Chama-se liberalismo econômico, onde a indústria, pessoal, demanda tudo. Ela que bota o preço, ela que regula, ela que diz o quanto é que o salário e tudo mais. Hoje em dia não é assim. Quem dita o salário mínimo é o governo. Oi. Oi, pode dizer, estou ouvindo. Pronto, chegou nesse contexto aí. Pronto, vou chegar nesse ponto aí. Esse ponto aí, ele vai de contra o liberalismo. No liberalismo econômico, as empresas não são ajudadas pelo governo. Ou seja, o governo ele deixa correr solto, certo? Não ajuda em investimento, não ajuda em nada. Então, quem dita as regras do mercado e da própria regulação é a própria indústria. Até mesmo questões como sanitárias, ambientais, entendeu? Quem dita é a empresa. Tanto que você vai ter naquela época vários acidentes em Minas, acidentes na indústria, né? Caldeiras que pegavam fogo, explodiam, matavam milhões de pessoas, e aí o governo não podia fazer nada porque o liberalismo econômico deixava isso, né? As empresas diziam o seguinte: vocês têm que governar, a gente paga os impostos e vocês governam o país. Pronto, encerrou o assunto. O assunto aqui é nosso. Nós ditamos as regras do nosso mercado. Nós decidimos quanto pagar aos nossos empregados e decidimos o que acontece sobre o nosso teto. É como se fosse uma casa, né? Eles defendiam isso. A empresa é minha casa e eu mando na minha casa, o governo não pode fazer nada porque eu pago meus impostos. Pronto. Anos depois, já no nosso mercado agora, né, atual, onde você vai ter o capitalismo monetário, né,
o capitalismo informacional, digamos assim, e até mesmo o capitalismo informacional, é o período atual, né, do século XIX em diante. O capitalismo percebeu que sem a ajuda governamental eu não poderia me desenvolver, porque eu perderia lucro. Então aí você cria, viu Vitor, o neoliberalismo, onde o que o governo faz? Ele ajuda a empresa a se instalar e a se desenvolver. De que forma? Ela cria as vias de acesso, as vias de comunicação, por exemplo, rede sanitária, rede energética, né? Ela cria as bases econômicas, né? Por exemplo, ela traz outras empresas para ajudar aquela empresa a se desenvolver, certo? Isso é o chamado neoliberalismo. E aí tem a questão dos incentivos. Por exemplo, se eu tenho uma área que precisa de trabalho, né? Uma área longínqua dos centros, o que eu faço? Eu vou te doar aqui uma terra, vou te isentar o IPTU, ou vou reduzir teu IPTU, vou isentar a tua água, vou reduzir a taxa de luz, para que você consiga ter lucro, e eu ainda vou fazer o que você quiser. Você está precisando de uma estrada que ligue ponto A ao ponto B? Pronto, eu estou fazendo aqui essa estrada. Está precisando mais de quê? Então tudo isso o governo faz hoje para ajudar a empresa a desenvolver aquela região. Por isso que muitas e muitas empresas se aproveitam disso, né? Se aproveitam desse contexto aí, pessoal, né? De que o governo ajuda para meter os pés, né? Meter o pé no bucho, digamos assim. Pessoal, perguntinha, são duas turmas, só tem 32 alunos na sala? Está certo isso? Vocês têm DT? Tem, pessoal? Mas vocês a maioria de vocês não é no institucional? Acho que todos aqui. Pois é, aqui, só tem alguns aqui que não são institucionais. A maioria de vocês recebe, pessoal, a atualização do Google Meet. Quando eu coloco lá, no Google Classroom, quando eu coloco qualquer coisa lá, a gente já sabe que vai ter aula naquele dia. Eu vou depois repostar para vocês o meu horário com vocês. Eu vou colocar lá direitinho o horário com vocês. E até mesmo, nessa semana não, mas na próxima eu já vou ter o horário de atendimento com vocês, que vão ter uma atividadezinha hoje, talvez. E aí, como vocês receberam o livro, então na próxima semana eu já vou fazer já o horário de atendimento a vocês, que eu faço todo dia um atendimentozinho com as turmas de segundo e primeiro ano. Então é um dia específico, um horário específico que eu faço com o pessoal do primeiro ano e segundo ano para tirar a dúvida, beleza? Então voltando aqui. Pessoal, hoje os países modificaram bastante. Primeiramente, onde você vai ter lá os 4 países interessantes, né, da primeiro capitalismo, que eram Inglaterra, França, Portugal e Espanha, eles saem um pouquinho desse contexto. Eu vou ter ainda a Inglaterra, mas eu tenho agora, pessoal, a Inglaterra como cabeça ainda, só que agora vai ter outros países, né, se tornando mais fortes economicamente, principalmente uma ex-colônia, né, inglesa, na verdade, pré-colônia, colônia, depois ela pré-colônia, quase saindo ali da independência inglesa, e depois totalmente independente da Inglaterra, que é os Estados Unidos. Depois o Canadá, Japão, também muito forte economicamente, e outros países também, pessoal, correndo por fora na Europa, né? A França também muito forte, a Alemanha, né, que está indo no processo de estruturação, porque assim, a Alemanha não entra forte nessa indústria, pessoal, ainda, porque ela ainda está indo em processo lá de reestruturação espacial. O Império Austro-Húngaro, né? A Hungria, que anexou ali a Alemanha, a Áustria, né? Então aquela região todinha estava um balai de gato ainda, certo? Então elas estavam ainda se organizando, né, para ter ainda um governo centralizado. Se não fosse isso, a Alemanha também já estaria muito forte economicamente naquela época, certo? Correndo ali por fora. E hoje, né, tanto que hoje a Alemanha é muito forte industrialmente e economicamente, certo? Isso modificou um pouquinho o quadro, porque eu só tinha 4 países importantes, agora eu tenho 8, né, países importantes na economia global. E aí, pessoal, é que começa a espalhar o negócio, porque eu tenho uma força muito grande na Europa e também tenho uma força agora muito grande na América, né, e na Ásia, certo? Eu tenho agora uma descentralização industrial, uma descentralização econômica, onde eu vou ter na Europa um grupo de países, eu vou ter na América um grupo de países também, e na Ásia despontando, certo, o Japão, principalmente depois da era Meiji, pessoal, né, era industrial lá, os japoneses os japoneses dominavam bastante técnicas industriais, pessoal, só que industriais artesanais, né? Tanto que até hoje, se você perguntar para qualquer mestre ferreiro, né, tem um pessoal, vocês acompanham, tem um seriado no History, pessoal, que acho que é mestre de armas, se não me engano. Tem espada japonesa, pessoal, que tem 2000 anos e corta como se fosse sido feito ontem, né, amoladíssima, né?
E aí, pessoal, é o seguinte, é uma indústria, né, que sempre teve despontando na economia global. O Japão, mesmo sendo um país recluso, né, nessa época todinha aí, certo? Ele não fazia negócios com a Inglaterra, não fazia negócios com a Europa em si, né, nem fazia negócios com a América, pessoal. Era um país bem recluso e um país imperialista, porque queria dominar a Ásia como um todo. Pra você ter ideia, pessoal, o Japão dominou a China por quase 40 anos, né, numa guerra sino-japonesa, certo? Para você ter ideia aí, como eles eram fortes economicamente, e era um país pequeno, né? São 4 ilhas principais e 2.000 ilhas pequenas, né? Micro-ilhas, que aí partiram para dominar, né, a China e tudo mais, e conseguiram dominar a China por muito tempo, principalmente relacionado, pessoal, a pegar recursos naturais, né? Lembre-se, recurso natural como carvão mineral, pessoal, naquela época era ouro, não era mais o ouro nem a prata que precisava não, precisava do carvão mineral para produzir, pessoal, as coisas, certo? Então, assim, entramos então, pessoal, numa nova década de participação econômica do mundo, onde agora eu precisaria sim ter recursos, precisaria ter ouro e prata, mas eu precisava manter, pessoal, esses recursos, né, a partir de outros elementos de inovação tecnológica. E aí entra, pessoal, né, a nova planta industrial, que eu disse a vocês aí, que foi interessante no final já do século XVIII e XIX, que nosso amigo lá, Henry Ford, criou, né, perdão, do século XIX, que o Henry Ford criou, pessoal, que foi a linha de produção em larga escala, onde ele agora produzia vários carros, né, em pouco tempo. Isso foi um boom naquela época, foi muito interessante, porque a economia agora poderia ter um novo viés, uma nova forma de trabalhar. Eu não precisaria pegar todo o meu pessoal e colocar somente na produção de um produto. Eu poderia maximizar agora fazendo 3, 4 produtos ao mesmo tempo, certo? Então, pessoal, vamos entrar aí agora no capitalismo financeiro ou monopolista, como o próprio nome já diz. Pessoal, é nessa época, pessoal, que eu vou ter a criação dos bancos, como nós conhecemos hoje. Bancos de investimento, certo? Bancos mesmo, banco que você captar recursos. Pessoal, vocês sabem para que serve um banco? Ou a finalidade de um banco? Só isso? Esse dinheiro, o banco está lá, por exemplo, um banco privado. Vamos analisar dois tipos. Hoje temos um banco. No Brasil, nós temos banco público e privado, né? O que é uma raridade hoje no mundo cada vez maior, ter bancos públicos, certo? Mas o banco público, pessoal, ele tem uma função parecida com o banco privado, só que tem. Oi, Rebeca, perdão. Não, porque acho que não o íconezinho, porque o íconezinho da mãozinha apareceu agora. Que o íconezinho da mãozinha chamou agora, tanto que tá aqui, ó. Não, tudo bem, meu. Certo, pessoal? Vocês sabem desse negocinho, né? Aqui, pessoal, vocês conhecem a ferramenta, tem essa mãozinha para levantar aqui. Quando vocês clicam na mãozinha, ela automaticamente já fica aqui na primeira para falar. Já viram isso já? Todos mundo conhecem essa ferramentazinha? Da mãozinha aqui? Pronto, beleza. Voltando aqui. Pessoal, então assim, o banco foi criado da seguinte maneira. Eu precisaria, pessoal, criar um mecanismo de investimentos. Lembre-se, o liberalismo econômico ainda existia, certo? Então eu não poderia investir, pessoal, na indústria, eu não poderia investir na indústria porque eu não queria ajuda do governo. Então o que eu fazia, pessoal? Eu precisava captar recursos. E captar recursos de quem? Quem pode me dar recursos? Ricos ou pobres? O que vocês acham? Quem poderia investir, pessoal, numa indústria como, por exemplo, naquela época, uma Petrobras que fosse criada naquela época, no final do século XVIII, XIX, eu criaria uma petrolífera e aí eu queria essa petrolífera, no caso, sob meu controle, só que aí eu precisava de parceiros, eu precisava de investimentos, não queria que o governo estivesse junto disso. Quem poderia me ajudar nesse contexto? O público rico. Então o que eu fazia? Eu fazia uma coparticipação. E aí eu criava o banco. E aí eu criaria o banco. Essa coparticipação, pessoal, tinha o banco como ferramenta para guardar o dinheiro, né? Que era um banco de investimentos. Ou seja, eu chamaria ali 5, 6 caras ricos, e ó, eu estou com uma empresa muito grande e esse banco aqui vai garantir esse investimento de vocês. Então vocês vão colocar aqui, sei lá, 5 mil reais cada um de vocês e o banco vai segurar esse dinheiro, assegurar esse dinheiro. Ou seja, caso aquela empresa perda,
a gente perde aquela empresa, perde aquele investimento, o banco vai te dar os 5 mil de volta com juros e correção monetária. Na verdade, só juros, né? Que não tinha correção monetária naquela época, certo? Então, só com juros. Digamos que você investisse 5 mil, já ganharia 6 mil, né? Por um prazo específico, por exemplo, 24 meses, vamos colocar por 2 anos. Em 2 anos, se a empresa não der certo, eu te daria 6 mil reais. Oi. Diz, Vitor. Essa é a lógica atual, pessoal, uma lógica que o mercado brasileiro possui. Só o mercado brasileiro possui essa ferramenta de proteção ao crédito das empresas, tá certo? Nenhuma outra empresa do mundo, nenhum outro governo do mundo faz isso, só no Brasil, certo? Por exemplo, nos Estados Unidos, se você deve ao banco, o banco vai atrás de você. Se você deve um bombom, o cara vai atrás do bombom. Se você deve uma casa, ele vai tomar a sua casa, certo? Tá? Por exemplo, aqui no Brasil, a casa é um bem inalienável, você não pode ser expulso da sua casa pelo banco, certo? Você renegocia, nem que você pague R$1 por mês, mas o banco vai ter que aguentar você naquela casa até você pagar a dívida todinha. Não existe negócio, nessa questão da casa no Brasil é um bem inalienável. A Constituição diz que a casa não pode ser retirada da pessoa. Se você só tem aquele imóvel, você vai pagar aquele imóvel em 100 anos, beleza. Não importa, nem que você vai pagando R$1 por dia, o banco tem que negociar com você uma forma que você consiga pagar. Nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos, por isso que a grande maioria das pessoas nos Estados Unidos moram na rua, porque o banco vai lá e toma a casa do nego. Eu comprei uma mansão, mas não consigo mais pagar. O que o banco faz? Toma e vende pelo preço que ela quiser. Geralmente o cara já pagou metade da casa, os caras não querem saber. Vende por qualquer ninharia, só para fazer raiva o cara. Entendeu? E tem detalhe, pessoal, que esse é um mercado interessante nos Estados Unidos, que os caras falam o seguinte, os caras deixam você... Interessante, eu estava vendo uma reportagem sobre isso na CNN, que é o novo golpe nos Estados Unidos. Olha que bem interessante. Então, pessoal, olha como o ser humano é inteligente. O cara compra uma casa, paga, aí quando se aperreia, deixa o banco tomar para poder participar de um leilão para ver se consegue comprar a casa por um preço mais barato. Tem um dinheiro lá guardado só para fazer esse investimento na casa. Acredito, para poder comprar a casa à vista e aí quitar tudo isso. Entendeu? Eles fazem muito isso nos Estados Unidos. Mas a questão também, assim, mas aí tem a questão, por exemplo, de ter muitos ambientes, muitos lugares para poder viver, né? Por exemplo, tem parque de trailer, né? Tem um lugar lá que você pode alugar por temporada, né? E tudo mais. Então, são casas pequenas, né? Casas modulares, aqueles lofts também, né? Que é armazénzão antigo, que o cara paga uma ninharia pelo aluguel, mas também a parede é pintura com chumbo, né? Você arrisca bastante. Mas os caras fazem muito isso nos Estados Unidos. É uma forma de você comprar uma casa barata, né? Uma casa que até foi sua, certo? Não importa, aquele negócio, não importa se é tua casa não. O cara compra outra casa, né? Mas quer comprar uma casa, compra barata. Nesses leilões lá nos Estados Unidos. Eu acho muito interessante isso aí. Vamos lá. Então o banco, pessoal, serviu inicialmente para isso. Perdão, pessoal, eu estou uma sede danada hoje. O banco servia, pessoal, como uma fonte de investimento para que as pessoas, né, colocassem o dinheiro lá, já sabendo. E aí, detalhe, outra coisa, você entraria como sócio do investimento. Você entraria como sócio da indústria, certo? Você teria uma parte da indústria. Né? Digamos que o cara 5 mil reais, eu vou botar 5 mil reais, você ganha quanto da indústria? Você ganha 1%. Foi que levantou a mão. Yarley, fala Yarley. Diga. Qual? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil, se você sai do Brasil para ir morar, você vai morar em outro país ou vai voltar? Hum. Geralmente sim, se for uma quantia muito grande, muito avultosa, ele vai sim atrás porque ele não pode perder esse dinheiro, né? E aí, detalhe, nesse contexto aí existe a colaboração internacional, certo? Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, exemplo, você não pode ser deportado de lá, né? Se você conseguiu entrar legalmente nos Estados Unidos, você não vai ser colocado, nunca mais vai entrar nos Estados Unidos, né? Esse país, com esse negócio aí, você nunca mais pensar em tirar passaporte e ir para Disney, você já era, viu? Aí, detalhe, quando você faz isso, ele tem a cooperação internacional econômica. Por exemplo, beleza, você não vai ser deportado. Você entrou legalmente, você não vai ser deportado. Mas as autoridades americanas vão atrás de você. Nós recebemos aqui, né, da Justiça Brasileira que você está devendo lá 1 milhão no Brasil. E aí, como é que vai ser? Você vai pagar
Porque aqui a gente pode alienar os seus bens, e aí que é a questão, se você comprar uma casa nos Estados Unidos, eles vão, tudo que você puder, eles vão alienar. Né? Até um velocípede que você comprou para sua filha ou seu filho, eles vão alienar para poder chegar a 1 milhão que deve lá no Banco Brasileiro. Tem essa cooperação aí. Então não é muita vantagem não, você sair do Brasil não. Entendeu? Vamos para frente. Pessoal, aí é que você vai ter, pessoal, a questão dos monopólios, certo? E oligopólios. O que são monopólios, pessoal? Vocês têm ideia? Vocês têm ideia o que é monopólio, pessoal? Mono vem de certo? Uma coisa, por exemplo, eu posso ter um sistema iOS no meu... Eu posso ter o sistema iOS no meu celular Samsung? Posso, pessoal? Eu posso ter... Não, sem colocar hack. Eu posso, legalmente, eu posso pegar meu celular Android e transferir ele para um sistema iOS? Legalmente. Pronto. Não, pronto, sem muita questão técnica no caso. Mas, por exemplo, por ser duas marcas concorrentes, pessoal, a Apple jamais vai deixar você jamais vai vender o sistema dela para a Samsung. Que é ela se entregando o ouro dela. Porque quem tiver acesso ao código para colocar no celular vai ter acesso a todos os recursos, né, criados pela plataforma iOS. Então jamais você vai ter isso. Então, porque chama-se de monopólio. O iPhone tem um monopólio do sistema operacional iOS. Então você não vai ter nenhum outro celular com o sistema iOS. Pode ter parecido, né? A Apple pode vender um sistema parecido para outra empresa, sei lá, a própria Nokia, quando ela começar agora a produção dela de smartphones, ela pode fazer um acordo lá com a Apple. Eu falo, Apple, vocês são um líder no mercado mundial aí, que eu acho muito difícil fazer esse negócio, é mais fácil fazer um negócio com a Samsung, né, que é mais flexível, ou até outras empresas também, para criar, por exemplo, um iPhone, um Android mais puro, né, como a Motorola. A Motorola utiliza o iPhone puro, a Motorola utiliza o Android puro, né, que você pode modificar algumas coisinhas lá e tudo mais. Então a Nokia pode fazer uma parceria com a Samsung e tudo mais para criar um mecanismo próprio dentro do sistema operacional Android, porque já diferentemente do monopólio que é exercido na Apple, o Android é código aberto, então qualquer pessoa pode acessar e modificar o Android a hora que quiser, certo? Lógico, com benefícios, não com malefícios, beleza? Outra coisa, pessoal, outros tipos de monopólio, né, que eu posso ter aí. Por exemplo, um remédio aqui que eu esqueci o nome agora, velho. Esqueci o nome do remédio. Mas um remédio, pessoal, um remédio qualquer, né? É porque eu esqueci o nome do remédio. Eu sei que é para câncer, né? E quem faz é a Pfizer, certo? Esse remédio para câncer, ele custa a caixinha dele, que são 12 comprimidos, custa 12 mil reais, certo? Ele é um remédio exclusivo da Pfizer. Nenhuma outra empresa pode produzir igual, porque foi descoberto e desenvolvido pelos cientistas da Pfizer. Ou seja, ela tem monopólio sobre esse produto. Como ela tem patente, desenvolvimento e tudo mais, nenhuma outra empresa pode se arriscar, certo, a fazer isso, a criar um medicamento genérico. E aí o Brasil foi muito feliz nisso, porque ela quebrou várias patentes de medicamentos para fazer genérico. Por exemplo, ela quebrou patente de dipirona, quebrou patente de ibuprofeno, quebrou várias patentes pequenininhas aí, pessoal, né, de medicamentos que podem ser feitos em qualquer lugar, para que tivesse um acesso melhor à população, né? Todo mundo sabe que dipirona para dor é um dos medicamentos mais fáceis, né, para dor, mais efetivos para dor, certo? E por aí vai. Isso chama-se quebra de monopólio. Certo? Quando um governo faz isso, ele quebra monopólio, o que é interessante para a economia local, não para a economia global, porque o Brasil ficou meio assim, né, nesse contexto aí, porque o pessoal ficou com medo de o Brasil quebrar outras patentes, e acabou quebrando. Por exemplo, o Brasil hoje, pessoal, é líder mundial no desenvolvimento, né, na entrega de medicamentos do coquetel de AIDS, né? O Brasil quebrou 3 grandes, né, protocolos aí, pessoal, né? Patentes de medicamentos da AIDS, para o coquetel ficar acessível às pessoas e dar gratuitamente. Então, por isso que atualmente você está tendo poucos casos aí de infecção, né? Está sendo controlado, né, a AIDS no Brasil devido a essa questão da entrega de medicamentos e tudo mais aí que está sendo feita pelo governo brasileiro, né, em relação a essa quebra de patentes, porque facilitou bastante laboratórios brasileiros
produzirem essas substâncias e entregar à população que precisa desse acesso. Principalmente as pessoas que precisam mesmo, que são os grupos de risco, né? Principalmente as pessoas que vivem mais da vida em si, né? Que precisam trabalhar ligado ao sexo e tudo mais. Então, a gente sabe disso, né? Que são os grupos de risco que têm mais acesso, né, ao vírus, são pessoas que trabalham no mundo do sexo. Infelizmente, tem essa questão aí, né? Mas assim, o Brasil é pioneiro. O Brasil é pioneiro nessa quebra de medicamentos, de patente de medicamentos, e aí a questão da quebra de monopólio. Mas alguns medicamentos é complicado, porque você vai quebrar também a questão da produção científica, né? A produção ideológica. Então, o Brasil já até tentou quebrar o protocolo desse medicamento da Pfizer, né? Mas aí a Pfizer, como tem muitos advogados bons, pessoal, né? Acabou não permitindo que o Brasil quebrasse, né, esse protocolo aí da patente desse medicamento, que é um medicamento muito caro e oneroso para o governo brasileiro, certo? Porque R$12.000 a caixa, pessoal, não é fácil. Mesmo comprando em grande atacado, né, não sai barato, certo? É a mesma coisa que você comprar leite condensado, né, pessoal? Pagar, né, o leite moça, o governo pagou aí R$165 numa lata de leite moça, certo? O que eu acho absurdo, né? Mas a corrupção acabou no Brasil, beleza? Vamos lá, voltando. Pessoal, vocês estão vendo a página 15 aí? Perdão, página 14. Vocês estão aí vendo a página 14? Pronto. Olhem que interessante, pessoal. Então tem um infográficozinho aí, ó, certo? Como é que é a questão da organização de uma empresa capitalista. Estão acompanhando isso aí? Estão vendo isso aí? Pronto. Eu tenho aqui embaixo, na base, eu tenho aqui, pessoal, os trabalhadores, né, que trabalham, né, e recebem um salário, beleza? E aí na indústriazinha tem o seguinte, ó, englobam edifícios, máquinas de estocagem de matéria-prima e de produtos finalizados. É o que a indústria faz, certo? A indústria tem vários setores, né? Ela tem o pessoal que trabalha na produção, tem o pessoal que trabalha no estoque, tem o pessoal que trabalha na logística, na distribuição, tem o pessoal que trabalha nas vendas, depende da indústria, né? O pessoal que trabalha com a venda direta do produto e por aí vai. Logo assim, pessoal, eu tenho a questão do lucro. Quem recebe o lucro, certo? Você vai ter os acionistas, certo? Aí você vai ter a Assembleia Geral de Acionistas, né? Que você pode eleger o Conselho Administrativo. Por exemplo, é exatamente o que acontecia naquela época que acontece até hoje. Certo? Eu faria, né, eu investiria naquele banco uma quantidade X de dinheiro para me tornar acionista daquela empresa. Eu poderia estar dentro da empresa se eu quisesse ou não, porque se eu sendo acionista, eu tenho direito a voto. E aí detalhe, lembre-se que eu disse a vocês, 5 mil compra 1%. E se eu colocasse mais de 5 mil? Fosse comprando, rapaz, eu tenho aqui 1 milhão, eu quero comprar 50% da empresa. Eu poderia fazer isso? Ele estava disposto, porque lembre, pessoal, qual é a lógica do mercado capitalista? Ele coloca 50%, 49%, né, das ações para serem vendidas, para ter o controle. Então 50% geralmente fica na mão do dono ou das pessoas que estão lá gerenciando a indústria, né? 50%. 49% no caso da indústria ou da empresa são colocados no mercado aberto, certo? Aí tem um cara muito doido, cheio de dinheiro, né, que acha que a empresa vai lucrar. Por exemplo, né? Perdão, só me ajeitar aqui na cadeira. Pessoal, por exemplo, se em alguma época, né, eu estivesse nos Estados Unidos, se eu pudesse voltar no tempo, né, Steve Jobs me pedisse lá $5 mil para poder começar a Apple, eu não pestanejaria. Tá aqui 6 mil, pronto, tá aqui. Eu sou dono agora de 49% da sua empresa. Hoje eu estaria bilionário, mas eu estaria nadando literalmente em dinheiro. Eu faria que nem o Tio Patinhas, eu faria uma piscina, né? Só que eu não faria com dinheiro, eu faria de jujuba, né? O M&M's, certo? Para fazer lá, para ficar nadando, beleza? Por quê, pessoal? Na época que ele começou a fazer a Apple crescer, ele foi atrás de várias pessoas e ninguém comprou a ideia, né? Aí ele comprou a ideia, no caso foi o Steve Wozniak, né? Que o ajudou e tudo mais, e investiu juntamente com ele, né? No desenvolvimento dos computadores e aquele negócio todo. Então, mas se hoje eu pudesse voltar no tempo e estivesse lá numa reunião com o Steve Jobs, né, e o Steve Wozniak me pedindo dinheiro para dar um gás na Apple, eu daria achando graça, certo? Sabendo que a Apple hoje é esse megalodonte aí, né, econômico que ela é, certo?
Esse tubarão aí que engole cada vez mais fatias do mercado, né? Oi, pode dizer. 903, eu acho que é isso, é? Deixa eu ver aqui, tem aqui. Sim, sim. Sim, sim. Era primo, não, essa história é real. Ele era primo dos caras da Daimler, da Mercedes-Benz, né? Ele era um dos primos, um primo dos cabos da Mercedes-Benz. Aí, vai, continua. Exato. Porque assim, naquela época, lembrem-se, quando eu falava de automóveis, eu já tinha em mente, pessoal, que a Mercedes-Benz já estava crescendo. O Henry Ford não é pai do automóvel, lembre-se, o Henry Ford não é pai do automóvel. Quem é pai do automóvel, pessoal, se eu não me falha a memória, Jean-Pierre Citroën, né? Que o próprio nome já está dizendo aí, pessoal, que é um francês, né? A Citroën é uma das primeiras marcas automobilísticas do planeta, certo? E na verdade não era um automóvel, era uma charrete, né? Que movida a água, né? Movida a vapor, certo? Mas carro mesmo, só foi ter na Alemanha, assim, carro mesmo bacana, a Alemanha começou, né? Com a Mercedes-Benz, né? Que era Daimler, na verdade, né? Não era nem Mercedes-Benz, era Daimler, né? Depois, acho que é Jean-Pierre, eu sei o que é Citroën, né? Não lembro agora o nomezinho direitinho. O Henry Ford não criou o automóvel, o Henry Ford criou a linha de produção que aí desenvolveu. Pronto, automóvel. Os americanos adoram fazer isso. Quando você pergunta para o americano, pessoal, quem criou o avião, quem foi o pai da aviação, eles vão dizer que foi os irmãos Wright. Eles esquecem Santos Dumont. Entendeu? Esquece, simplesmente eles esquecem. Não, Santos Dumont, quem é esse doido? Foi os irmãos Wright que criaram. Só que Santos Dumont já tinha voado 20 anos antes dos irmãos Wright. E não foi um voozinho como foi os irmãos Wright, não. A 1 metro do chão, não. Ele voou perto, ele voou quase no topo da Torre Eiffel, pessoal. E a Torre Eiffel não é pequena, não, é alta pra caramba, certo? Então, quando pergunta americano aí essas questões, pra você ter ideia, pessoal, o americano acha que Ayrton Senna nem existiu. Não sabe nem quem é Ayrton Senna. Pra eles, o melhor piloto do mundo é Michael Andretti. Tá entendendo? Lewis Hamilton, não, mas o Lewis Hamilton se inspira muito, viu? Em Ayrton Senna. Se você perguntar pro Lewis Hamilton qual é o grande ídolo dele, pessoal, do esporte, pois é, ele mesmo falou, Ayrton Senna, pessoal, era insuperável. Se ele tivesse vivo hoje, todos esses recordes de Schumacher e tudo mais, estavam tudo no bolso, dele. O homem era insuperável, o homem era fera demais. Então, assim, quando você coloca pro americano esses contextos simples, né, de história e tudo mais, eles esquecem tudo. Pro americano, pronto, quem criou o celular? Todo mundo sabe que foi o Graham Bell, no caso, que foi um alemão, mas você disse que foi um americano. Eles vão dizer que foi um americano lá, entendeu? A energia. Isso. Exato. Nikola Tesla, pessoal, que era um polonês, pessoal, certo? De nascimento e criação, foi para os Estados Unidos para poder desenvolver lá a sua teoria da corrente contínua, né? Só não foi para frente porque os caras detonaram ele, né? Queriam que a indústria americana, o industrial americano lá, que eu esqueci agora o nome do homem, meu Deus, eu sei que é dono da General Electric, é o nome do cara agora. E aí os caras queimaram o Nikola Tesla, né? Torraram um pouco do elefante para poder mostrar que a corrente contínua não prestava. Lógico, botaram o cara dentro, botaram o bichinho fora de uma gaiola, né? Botaram os caras tudo dentro de uma gaiola e o bichinho no meio do tempo, não, só podia torrar mesmo o cidadão, né? Então, assim, tudo isso era complicado naquela época, beleza? Então, os americanos sempre colocam esse contexto aí de lado, assim, sempre colocam esse contexto à margem, né? Pronto, os americanos são muito bons, é um pessoal que trabalha muito, é um pessoal inteligente, acessa a tecnologia, mas eles desprezam muito as outras coisas, desprezam geralmente quem faz a tecnologia acontecer no mundo. Então, era muito complicado naquela época você ter uma empresa, né, concorrente com a Ford. Tanto que o americano, pessoal, eles hoje gostam muito da GM. Mas, pronto, é uma concorrência muito grande. Eu tenho a GM de um lado, que é a General Motors, que cresceu bastante devido a contratos governamentais. E de outro eu tenho a Ford.
Então tem esse contexto aí. Vamos voltar aqui, ó. Percebam aí, pessoal, o seguinte. E lá em cima eu tenho um conselho administrativo, né? Que divide os lucros com os acionistas. Ou seja, todo mundo aí parte de cima divide os lucros, mas o lucro não chega até onde? Não chega no trabalhador, só recebe o salário limpo e seco. Pronto. Só recebe um salário limpo e seco. Esse é o formato capitalista das empresas atuais, principalmente na América do Sul, na Ásia, em parte da Ásia e na África. Quando eu falo Europa e Estados Unidos, eu tenho uma divisão clara de lucros entre o empregador e os trabalhadores, para dar aquele plus para o cara conseguir sobreviver. Para a gente aproveitar aqui, fala. Exato. Ó, pessoal, a gente concluir que para a gente concluir nosso encontro aqui, aí eu começar alguns apontamentos com vocês aqui sobre a atividade. Página 15, a parte superior aqui, ó, pessoas, parágrafo superior, vamos fazer um comentáriozinho sobre isso aqui, vamos ler rapidinho, ó. Bem, a concentração de capital, pessoal, nas mãos de poucas pessoas ou empresas trouxe como consequência o processo de monopolização e depois de oligopolização. E o que é monopolização? Quando uma empresa ou um grupo de pessoas dominam aquele mercado. O oligopólio, pessoal, também é um contexto de amplitude, né, de dominação, no caso econômica, mas ele é a questão do seguinte: são várias pessoas em vários campos dominando aquele mercado. Por exemplo, seguindo aqui, ó, de vários setores da economia que passaram a ser dominados por grandes grupos econômicos, né? Embora a formação de oligopólios limitasse a concorrência, o domínio do mercado pelas corporações, em suas diferentes formas, contribui para levar o capitalismo a uma etapa ainda mais competitiva e, consequentemente, a uma grande concentração de capitais. Pessoal, e o que acontece aqui? Quando eu começo, pessoal, aí voltando aqui para a questão Ford e GM. Quando a Segunda Guerra acontece, pessoal, Ford e GM se unem. Se unem, pessoal, e a GM, e ela já tinha um conglomerado grande, porque ela começou a comprar grandes empresas pequenas que tinham quebrado, porque a Ford muito forte, né? Começou, pessoal, a ficar mais forte ainda. Então, Cadillac, Plymouth, né, Pontiac, foram todas elas quebrando, né? E eram marcas americanas. E aí quem foi englobando isso foi a GM, que é o grupo General Motors, né? E aí, pessoal, na guerra elas se unem. Elas criam um oligopólio para dominar quem? O pós-guerra, né? Elas se juntam para evitar que as empresas japonesas, as empresas alemãs, europeias entrem no mercado americano. Então, ela lança carros a rodo e com preços baixíssimos, né? E aí a questão. E aí, detalhe, elas também seguram o preço de vários. Elas forçam, né, o governo a entrar aí no mercado, do jogo do mercado do petróleo, para segurar o preço. Então, os carrão potente americano contra os carrão PEBA, né? Digamos assim, motor europeu. Enquanto você tinha um motorzão de 7 litros americano, concorrendo com um 2.0 europeu, um 5.0 europeu, né? Os carros da GM, no caso 5.0, 6.0, 7.0, concorrendo com os carros europeus, né? Por exemplo, meu Deus, que agora, o Jaguar, né, que era 5.0 também, mas a questão era a potência, no final a potência era grande. Então, e aí, ó, exato, mesmo sendo um motorzão 5.0 europeu, ele gastava menos combustível, entendeu? Então aquele negócio, não tinha tanta potência, né? Era 5.0, mas não tinha potência do motorzão puro americano, que liberados, um carburadorão aberto para jorrando combustível. Ó, dica para vocês de filme para vocês assistirem, pessoal, nas plataformas que vocês puderem assistir. Você vai entender muito da mecânica industrial americana em relação ao mercado global. Ford versus Ferrari. Já ouviram falar nesse filme aí? Pronto. É um filme muito bacana, pessoal. É uma diversãozinha bacana, mas se você pegar, pensar ali as questões industriais, as questões econômicas, você vai ver como é que o Ford pensou, né, em dominar o mercado, tentar dominar o mercado global, né? Ele tentou comprar a Ferrari, pessoal. O Henry Ford mandou, o Henry Ford II, na verdade, que é o neto do Henry Ford, tentou comprar a Ferrari. E o Enzo Ferrari só não vendeu porque ele foi soberbo. Tá entendendo? Ou seja, eles iam comprar a Ferrari e não compraram porque o Henry Ford chegou lá
mandou. Não, primeiramente, ele achou, o Enzo Ferrari ficou puto, porque se o dono da empresa, o dono da empresa queria me comprar a minha empresa, era para ter ido lá. Era para o dono ter ido lá e ter pedido para comprar a empresa. Nem mandou, foi 2 emissários, né? E aí ele ficou meio assim, já chateado, porque, poxa, eu estou vendendo uma empresa europeia, aí o cara manda dois Zé Ruela aqui para falar comigo, cadê os, né? Cadê ele que não veio falar comigo? Ficou meio assim. Então, é interessante porque a Ford já tinha muita força, né? Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e ele queria mais força. Tanto que essa raiva todinha dele se transforma em ele criar um projeto de um automóvel para concorrer com a Ferrari nas 24 horas de Le Mans, que eram dominadas pela Ferrari naquela época. Então ele queria cada vez mais, né, ter o controle global do automóvel na mão da Ford. Aí a Ford faz isso, a Ford investe um dinheiro absurdo para criar um modelo, né, de carro, que é o Ford GT40, para concorrer com as Ferraris em 24 horas de Le Mans, beleza? Pessoal, vamos encerrar aqui a aula hoje. Aí é o seguinte, vamos lá rapidinho, eu vou colocar aqui para vocês, eu vou para vocês lá, e também vou colocar na plataforma de vocês. Cadê, meu Deus do céu? Pera aí, viu? Eu tinha marcado aqui, mas acho que o marcador meu menino pegou. Pera aí, viu? Ó, tá aqui. Pronto. Oi. Poste. Não tem pra onde não. Motorzão marcando em marrom. Ó. Nós temos aqui, pessoal, o seguinte, página 20, certo? Beleza? Estão olhando aí a página 20? Pronto. Página 20 tem um textinho aí, pessoal, certo? Sobre o conteúdo, certo? Tem um textinho aí, ó. Estamos entrando na era pós-capitalista. Aí, pessoal, é o seguinte, ó. Temos aí a primeira questão, pessoal, que fala da crise do capitalismo, certo? Mas eu não vou colocar não, porque agora que eu lembrei que a gente tem que terminar mais coisas. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise aqui de outra coisa. Espera aí, vou mudar aqui em cima da hora com vocês. Vou voltar aqui para trás. Então não fomos muito longe devido ao tempo e às coisas. Vamos fazer o seguinte, cadê? Falou. Tá bom então. Pô, pessoal, eu coloco lá no Classroom, tá bom para vocês? Pessoal, um prazer foi estar com vocês mais uma vez. Eu vou colocar lá o conteúdo, se tiver conteúdo, que eu vou analisar direitinho aqui, porque eu tava pensando uma coisa.